a coisa mais fácil que existe, é ser salvo. Primeiro, porque já está pronta. A salvação já nos foi dada por Jesus na cruz. Agora, é preciso que cada um faça a sua parte. A parte de Deus já foi feita. Jesus já fez a parte dele. Agora cabe cada um de nós fazer a nossa parte. Mas a parte que nós temos que fazer não é difícil. É difícil para quem não quer. Mas para quem quer, não é difícil. Não é difícil, primeiro porque você não paga nada para isso. Porque Jesus já pagou com a sua própria vida. Você também não tem condições, nem eu, ninguém tem condições de salvar-se a si mesmo. Somente Cristo pôde fazer isso em nosso lugar. Então, queridos, por isso que eu digo que ser salvo não é difícil. Agora, para quem não quer, até o que é fácil se torna difícil. Mas quando a pessoa quer, o que é difícil se torna fácil. E sendo fácil, mais fácil fica ainda. Então, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz o seguinte: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. É a primeira coisa que ele diz. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. E eu faço questão de enfatizar essa parte. Confessar ao Senhor Jesus. Porque tem pessoas que não confessam Jesus como Senhor. Elas confessam a Jesus como Salvador, dizendo que Jesus é o seu Salvador, porque estão arrependidos e confessaram os seus pecados a Ele. Então, a partir do momento que eles recebem Jesus como Salvador, então o Senhor Jesus já passa a ser Senhor da vida deles. Mas uma coisa, meus amados, é você aceitar Jesus como Salvador. E a outra coisa é você tê-lo como Senhor. Ele é Salvador porque salva-nos dos pecados, dos nossos pecados. Mas ele não fica só como Salvador, ele precisa, na nossa vida, preencher também o lugar de Senhor. A palavra Senhor significa dono. Então, Jesus é seu Salvador. Mas a pergunta é: Ele também é seu Senhor? Porque se você tem Jesus apenas como Salvador e não como Senhor, você está enganando-se a si mesmo. Porque quem tem Jesus só como Salvador e não como Senhor, não tem o Senhor também como Salvador. É preciso tê-lo dessa forma, como Salvador, que perdoa os meus pecados, e também como Senhor, que passa a ser meu dono e mandar em mim. Agora eu tenho um dono. Agora eu não faço mais o que eu quero. Eu não faço mais a minha vontade. Eu faço agora o que Deus quer. E eu faço agora a vontade de Deus. A minha vontade, o que eu quero, fica em segundo plano. Então tem muita gente achando que tem Jesus pelo fato de tê-lo aceitado como Salvador. Mas se aceitou como Salvador, crê que Ele perdoou os pecados, mas não tem como Senhor, então também não tem como Salvador.
É preciso que a gente entenda isso. Porque Ele é Salvador? Sim. Somente Ele. Só Ele salva. Mas Ele precisa ser o nosso Senhor, o nosso dono. Então tem muita gente que não tem Jesus como seu dono. Por que não tem? Porque faz o que quer, não faz naquilo que Deus quer. Quer que Deus perdoe os pecados, mas não querem fazer o que Deus quer. Quer fazer a sua vontade, mas não quer fazer a vontade do Senhor. E é aí onde está o X da questão. Você precisa tê-lo como Salvador e Senhor da sua vida. Mas não é difícil. Não é difícil. Porque aqui está dizendo: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Já está dizendo Senhor Jesus. É o primeiro passo. Segundo, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O primeiro passo é confessar o Senhor. O segundo é crer no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Confessar com a boca e crer com o coração. Crer com o coração e confessar com a boca. Porque tem gente que confessa só da boca para fora. Fica faltando o resto. Não, precisa estar no coração. Precisa crer com o coração. A boca fala o que o coração está cheio. É o que deve ser. Com o coração se crê. O verso seguinte vai dizer: visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Tem outro problema aqui que as pessoas muitas vezes o torna difícil. É que elas até dizem que crer no coração, mas nega com a boca. No primeiro versículo diz que a gente tem que confessar com a boca e crer com o coração. Tem que ter as duas coisas. Mas tem pessoas que acreditam, crê, diz que crê no coração, já tem Deus no coração, mas quando você convida para uma escolha, para tomar uma atitude de aceitar Cristo, ela diz: hoje não, amanhã, depois, quem sabe, né? Então o texto deixa bem claro: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Ah, pastor, eu creio de todo o meu coração que Jesus é o Salvador e é o Senhor. Então a pessoa crê com o coração, mas agora precisa aceitá-lo, confessar perante os homens. Como diz em Mateus capítulo 10, versículo 32, todo aquele, isso disse Jesus, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. É preciso confessar ao Senhor, como diz o verso 9 aqui do capítulo 10 de Romanos: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Viu, amados? Que dificuldade tem? A dificuldade é somente as pessoas, é só as pessoas crerem e confessar. Essa é a dificuldade. Mas dizer que é difícil, não é difícil. Não tem nada difícil. A dificuldade, quem bota é a própria pessoa. Tem uma frase que eu já ouvi várias vezes que diz assim, que o homem incrédulo, o homem sem fé,
ele vê dificuldade nas oportunidades. Porque isso aqui é uma oportunidade do homem ser salvo, tão fácil. Confessar com a boca o Senhor Jesus e com o coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. É salvo. Mas o homem que não tem fé, o homem que não acredita em Deus, até numa oportunidade ele encontra uma dificuldade. Aqui é uma oportunidade que a pessoa tem de forma fácil ser salvo, mas bota 1000 dificuldades. Eu vou deixar para depois, vou deixar para outro dia, eu vou pensar mais, sou muito novo, estou vindo à igreja a primeira vez, agora que está com mais ou menos um mês que eu frequento a igreja, vou demorar mais. É uma dificuldade maior do mundo que se bota. Ou seja, perdendo uma oportunidade. Ou seja, colocando uma dificuldade numa oportunidade maravilhosa. Já o homem de fé, o homem que não é incrédulo, o homem que acredita em Deus e que reconhece que é pecador, ele dá lugar ao Espírito Santo, dá lugar a Deus. E aí, quando aparece a oportunidade, ele diz: é agora. Eu tomo posse da minha bênção, eu tomo posse da minha salvação. E ainda que fosse difícil, ele ainda encontraria, ele aproveitaria a oportunidade na dificuldade. Porque enquanto que o homem incrédulo vê dificuldade na oportunidade, o homem de fé, o homem que acredita na palavra de Deus, vê as oportunidades nas dificuldades. É o oposto. E é por essa razão que eu digo que ser salvo é fácil. E ao mesmo tempo é difícil. Exatamente por isso. Porque para quem quer é fácil. Para quem não quer é difícil. Para quem não quer, até botar comida na boca é difícil. E é porque comer é tão bom. Mas quando a pessoa não quer, não adianta. Não adianta querer botar comida na boca de quem não quer comer. Não dá certo. Então é assim a mesma coisa. Quando a pessoa não quer tomar uma atitude de fé e entregar seu coração, a sua vida ao Senhor, bota o maior obstáculo, quando na verdade é tão fácil. Quando a pessoa quer, meu irmão, meu amado ouvinte, é fácil. Mas quando não quer, se torna difícil. E Deus, Ele deu ao homem o livre-arbítrio. O homem decide. Existe até uma doutrina por aí que é contra o livre-arbítrio. Mas se a gente for analisar as Escrituras, a gente vai ver que Deus está sempre dando ao homem a oportunidade dele seguir ou não seguir, dele aceitá-lo ou negá-lo. A gente tem mais razões para afirmar isso, o livre-arbítrio, do que não. A Bíblia diz, né, que Deus colocou diante de nós o bem e o mal, a morte e a vida. Aí ele diz: escolha a vida para que vivas. Então, por aí você já vê que Deus coloca diante de nós o bem e o mal, a morte e a vida, e manda a gente escolher. Isso é legal, é maravilhoso. Significa dizer que nós não fomos criados como robôs. Nós temos vontade própria dada por Deus. Se temos vontade própria, nós temos que também temos o poder de fazer nossas escolhas. Escolhas assertivas ou escolhas erradas. Portanto, meus amados, está aqui os passos que você precisa dar para ser salvo. É com sua boca confessar o Senhor Jesus
e crê em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Se isso acontecer, você pode ser salvo agora mesmo.